Agora nós vamos também fazer a apresentação da unidade 4, que representa o quarto bimestre, tá? Impérios nascem, crescem e desaparecem, tem um tema. Os romanos tinham muito orgulho do império que construíram. Afinal, eram muitos e muitos quilômetros de territórios conquistados. Praticamente todo o mundo praticamente todo o mundo conhecido na época. Ruínas do Fórum Romano nos dias atuais. Olha lá como é que era. Isso aqui, gente, são as ruínas da Roma Antiga, tá? Olha só que bonito que é. Mesmo assim, já só em ruínas, né? Ainda é muito bonito, muito chamativo, né? Dá uma ideia de como era grandiosa Roma naquela época. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, de uma ínsula, tá? E não era só o tamanho do território que impressionava, mas também a quantidade e a diversidade de povos conquistados que passaram a fazer parte do Império Romano. A cultura romana também era algo impressionante. Afinal, que civilização daquela época tinha leis tão bem elaboradas e que envolviam praticamente todas as áreas da vida das pessoas? Os romanos também eram excelentes construtores. Naquela época, ninguém construía tantas e tão boas estradas como eles. Mas eles se surpreenderam mesmo foi na construção de templos, palácios, monumentos e edifícios. Praticamente a estrutura arquitetônica moderna para aquela época vinha de Roma, tá? Roma foi uma civilização tão incrível e grandiosa que era quase impossível pensar que um dia ela chegaria ao fim, mas chegou. Nesta unidade, você vai conhecer algumas das mudanças ocorridas no mundo romano que contribuíram para o seu fim. Verá também que as mudanças nunca param e como elas fazem parte da vida de todas as pessoas, né? Então, tudo um dia, né, tem o seu fim. E assim como teve um império tão grande, tão grandioso como Roma, também chega ao fim, tá? Vamos aqui para o capítulo 7. No lugar de um grande império, vários pequenos reinos. Uma das regiões dominadas pelo Império Romano foi a Judéia. Foi ali que, durante o domínio desse império, Jesus veio ao mundo. Depois da morte e ressurreição dele, muitos creram que ele era o Cristo, o Salvador prometido por Deus desde os tempos antigos. Todos os que creram passaram a ser conhecidos como cristãos, e daí nasceu o cristianismo. Aí aqui tem um antigo aqueduto romano construído nos tempos de Jesus Cristo. Olha lá que legal. Aqui acho que passava água, né? Um dos ensinamentos de Jesus foi que seus seguidores anunciassem ao mundo todo que ele era o Cristo. Por isso, o cristianismo não ficou restrito à Judeia, mas alcançou praticamente todos os territórios sob o domínio de Roma. Onde a mensagem do cristianismo chegava, as pessoas criam e reuniam em grupos que ficaram conhecidos como igrejas. Um rei maior do que César. Uma das características do cristianismo é crer que Jesus é o Senhor e Rei sobre todas as coisas, até mesmo sobre o próprio Império Romano. Mas, para os romanos, porém, o único rei era César. Por isso, as autoridades romanas começaram a encarar os cristãos como uma ameaça ao Império Romano. Para não serem mortos, muitos cristãos fugiram para vários lugares do Império Romano. Dessa maneira, o cristianismo passou a influenciar povos das mais diferentes culturas, tá? Então, dentro do Império Romano, né, um deles que ele conquistou foi a Judéia, que foi, né, o local onde nasceu Jesus Cristo, tá? E todos aqueles, Jesus Cristo, como vocês já sabem, né, é o nosso Senhor e Salvador, né, que veio ao mundo, né? Então, as pessoas que seguiam, né, os passos, os pensamentos, as
as leis do Senhor Jesus, eles eram chamados de cristãos. E daí nasceu o cristianismo, tá? Nessa parte aqui, nós vamos estudar apenas esse pedaço, né? Essas 4 páginas, 41, 40, 41, 42 e 43, porque no bloco de atividade de vocês, tem uma atividade para vocês fazerem, vocês têm que ler essas páginas, né? Eu já estou fazendo a leitura prévia para vocês, explicando tudo direitinho, mas lá vocês vão precisar fazer a leitura, né? De pontos do livro para vocês responderem a atividade que tem lá no bloco, tá bom? Vamos lá então, responder?